Muita gente vai lembrar daquela situação toda envolvendo um membro do MBL e o deputado federal Glauber Braga. O deputado federal Glauber Braga estava lá em Brasília, atuando, o membro do MBL, que inclusive é candidato a vereador lá no Rio de Janeiro, que inclusive ameaça com frequência membros da equipe do deputado federal Glauber Braga. O próprio Glauber Braga foi lá para Brasília, a convite inclusive do deputado federal do MBL, o senhor Kim Kataguiri, para poder fazer ali aquele achacalhamento todo contra o deputado federal Glauber Braga, e ele, utilizando o que estabelece a lei no artigo 23, e 25 do Código Penal, fez valer o seu direito ali à legítima defesa, até porque a figura do tal Gabriel Costenaro já ameaçava o Glauber e figuras do entorno do Glauber de batê-los, né, ou de bater nele, nos aliados do Glauber, que comparecem no Rio de Janeiro para prestar contas com o público várias vezes. Então a lei entende que a ação do Glauber Braga foi pautada na legítima defesa. Por isso que quando teve aquele zuzum todo que o Glauber seria cassado, eu falei que ele não seria porque não teve crime. Tanto que, se o Glauber for cassado, provavelmente ele vai judicializar isso e vai conseguir reverter esse caso, porque ele estava sendo ameaçado por essa figura, e o Código Penal, no seu artigo 23, fala o seguinte aqui, ó, sobre excludente de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em, inciso 1º, em estado de necessidade, inciso 2º, em legítima defesa, e inciso 3º, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. No caso do Glauber, se aplica o que está presente no inciso 2º aqui, que fala sobre a legítima defesa. E como é que eu posso provar isso? Basta vir no que diz o artigo 25. Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito ou seu, né, ou a outra pessoa. Traduzindo, o Glauber já tinha um histórico com o tal Gabriel Costenaro, que vivia ameaçando a equipe dele, vivia ameaçando ele, e se sentiu ameaçado lá em Brasília. E utilizando de forma moderada os meios necessários, empurrando ele para fora ali, depois correndo lá fora atrás dele, tirou ele de dentro do recinto. E aí o que o Glauber disse? O Glauber tá trazendo uma coisa aqui que é bem clara, tá aqui, ó. Glauber Braga acusa Arthur Lira de articular a cassação de seu mandato e chama ele por aquilo que, com todo respeito aqui, que eu tenho a coisa pública e que eu tenho aos parlamentares ligados à coisa pública, é o que o Arthur Lira é na minha análise, e que inclusive dentro da interpretação do dicionário da hermenêutica da palavra, né, ou da semântica da palavra, é um indivíduo que atua como ele, que seria um indivíduo que atua dentro do que a gente chama de banditismo. Ameaçado de perder o mandato depois de ser levado ao Conselho de Ética por ter retirado à força da Câmara em abril um integrante do MBL que ofendeu, Glauber Braga reagiu denunciando uma armação. A denúncia foi feita ontem, depois que o relator, isso antes de ontem, né? Depois que o relator do caso, Paulo Magalhães, defendeu em seu texto a admissão do processo contra o pessoalista. Glauber, então, acusou Magalhães de conluio com o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Lira afirmou em nota que xingamentos, ofensas pessoais e agressões são comportamentos incompatíveis com a compostura e com o decoro que se espera de um integrante da Câmara dos Deputados, e disse que o episódio merece repulsa. O que merece repulsa é a sua cara de pau, seu grandíssimo canalha, e referendando a palavra do próprio Glauber, seguindo o contexto da semântica da palavra, bandido. Porque você abriu a sua boquinha podre de lixo para dizer que você era um desafeto pessoal do ministro Alexandre Padilha. E que além de ele ser incompetente, você era um desafeto pessoal dele. Infringindo o que diz o artigo 37 da Constituição sobre a coisa pública, que fala sobre como a coisa pública deve ser gerida, e entre essas coisas estão princípios, que estarão princípio da impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência. Você não tem moralidade, você defende com frequência a ilegalidade, você na sua fala em específico contra o ministro Alexandre Padilha mostrou que não respeita o princípio da impessoalidade, tampouco a publicidade, porque a sua raiva do deputado Glauber Braga, que já declarou aqui, inclusive, que sabe que tem 99% de chance de ser cassado, a sua raiva do Glauber e dos membros do PSOL é por causa disso aqui, ó. STF suspende emendas impositivas até que o Congresso crie regras de transparência. De acordo com a decisão do ministro Flávio Dino, a execução das emendas fica suspensa até que o Legislativo e o Executivo, em diálogo, regulem novos procedimentos de transparência e rastreabilidade. E aí vocês vão ver aqui, né, o que foi que aconteceu, e aí vão descobrir o seguinte:
Emendas impositivas são todas as emendas individuais de transferência especial, as chamadas emendas PIX. Emendas individuais de transferências com finalidade decidida e emendas de bancada. Na ação, o partido do Glauber, Socialismo e Liberdade Pessoal, questiona o dispositivo das emendas constitucionais, que tornaram obrigatória a execução dessas emendas parlamentares. E aí não dá para não chamar o Arthur Lira com as mesmas referências que fez ali o Glauber, porque é o que ele está fazendo, sabe por quê?